porque daí é melhor pro Bert editar. Vai, 3, 2, 1... Fala aí, galera, aqui tá lá falando é o Vitor, João Miguel. E aí? Hoje o nosso disquete vai ser sobre a guerra na Síria, vai ser sobre o Trump, o porquê o Trump tacou os mísseis na Síria e a resposta da Rússia sobre isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e o João Miguel vai começar explicando um pouco sobre isso. Então, o nosso tema vai ser, então, como o Vitória disse, a guerra que teve lá, as bombas que tiveram na Síria, que foi um fato não muito alegre que a gente teve no dia 14 de abril de 2018, que foi quando os Estados Unidos atingiu 105 mísseis na cidade de Damasco. O que aconteceu isso foi uma resposta dos Estados Unidos, porque ano passado a gente já teve problema, e também em governos anteriores, como o do próprio Barack Obama, que a Síria construía armas químicas, o Barack Obama chegava e falava que não era pra fazer, eles ficavam um período sem fazer e voltava a fazer. Então, como o Trump já sabia disso aí, o que ele resolveu então simplesmente destruir esse lugar, porque daí não teria risco de futuras produções de armas químicas. Então, de novo, teve esse problema na Síria, mesmo com aquele ataque no ano passado. Então, o Trump pegou muito pesado, dando um ataque em 3 pontos diferentes na cidade de Damasco, que mesmo sendo uma cidade grande, é uma cidade que tem muita gente morando por conta do tamanho dela. E você como todo mundo já sabe, as cidades na Síria, as casinhas são muito mais perto da outra. Então isso deixou muita gente desabrigada. Então, tipo, muita gente que não tinha nada a ver com a situação política do Estado ou com as situações militares do Estado acabaram se prejudicando, enquanto o governo tá de boas. Então, gente, o Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele tacou esses mísseis mais por um aviso, entendeu? Na verdade, ele já havia avisado um tempo atrás sobre isso, que ele não queria essas bombas e não queria essa fabricação por medo de causar mais uma guerra civil ou uma terceira guerra mundial, que seria mais ou menos uma prevenção a isso. E até essas bombas foram testadas em pessoas da própria cidade de Damasco e das próprias bases onde é que tinham essa produção. Então o Trump, muito sem diálogo, nem pensando direito, acabou atacando esses mísseis para destruir essas tais bases. E acabou afetando todo mundo, como o João Miguel falou. E a respeito disso, a Rússia também se pronunciou, que seria o Putin. Ele se pronunciou falando que nada disso ficaria quieto. E falando isso em direção ao Trump e à França, que também teve participação, e o Reino Unido. Então, se caso acontecer algum ataque e da parte da Rússia, sim, provavelmente vai acontecer uma guerra. Então, que isso seria um fato bem triste para nós, tanto para nós quanto para o nosso planeta, que poderia causar muita destruição, pessoas desabrigadas, milhares de mortes e talvez até a pior guerra que a gente poderia ter no nosso planeta, que hoje em dia, com a tecnologia muito avançada, com armas bioquímicas, mísseis muito poderosos, por exemplo, um míssil de hidrogênio. Ele é 700 vezes mais forte que a bomba de Hiroshima. E como todos nós sabemos que na Segunda Guerra Mundial a bomba de Hiroshima foi uma catástrofe total, que acabou deixando milhares de pessoas mortas, causando câncer futuramente naquelas pessoas, e as que sobreviveram logo anos depois morriam por causa da radiação, câncer e todos os problemas que a bomba poderia trazer. Então pense 700 vezes mais isso. Então poderia causar a morte de milhares de pessoas e quem sobrevivesse não duraria muito tempo. A destruição de grande parte da nossa natureza também e quase que a extinção do ser humano também. Outro detalhe também que eu gostaria de colocar aqui a respeito da resposta do Putin é que ele disse no dia anterior, no caso, que aconteceu os ataques, que teria consequências. Só que ele socorreu a ONU, porque a ONU, para quem não sabe, é meio que um tribunal de países, onde tratam países como pessoas que tem que passar todo mundo por votação. Só que a resposta dele não foi aprovada pelos países no geral, é aquela coisa, um não aceita, ninguém vai. Só que o problema é o seguinte, se ele disse que vai ter consequências e não teve resposta da ONU, ele pode criar as próprias consequências dele. Porque a ONU, querendo ou não, ela pode ser um tribunal, mas para todo tribunal tem um bandido. Então, não dizendo que a Rússia é um bandido. Só que ela ataca lá e o máximo que acontecer é uma guerra. Então, tipo, a Rússia ainda é uma potência. A única pessoa que poderia combater ela seria os Estados Unidos. E se tratando de 2 países com grandes poderes bélicos, ia dar muito problema. Sem contar também que a Rússia é aliada da Coreia do Norte. Coreia do Norte, pra quem já viu ano passado, tava todo mundo com medo até da guerra, porque viu o poder bélico que a Coreia do Norte tem. Mesmo sendo um país muito pequeno, é um país com muito poder bélico. E tipo, ele pode durar pouco tempo na guerra, mas esse pouco tempo vai causar muita destruição, muita morte, muitos desabrigados.
Então, também um fato bom, assim, um fato curioso, é assim, a Coreia do Norte se aliaria, caso ocorresse uma guerra, se aliaria com a Síria e a Rússia. Porque a Coreia do Norte não gosta dos Estados Unidos, isso todo mundo sabe. E o que acontece? A Coreia do Sul, que é do lado dela, ela é basicamente dos americanos, entendeu? Então eles se aliariam com os Estados Unidos, a França e o Reino Unido. Então, os dois países um do lado do outro, imagina a destruição que não seria. Sem contar que a Coreia do Norte tem grande poder de guerra, como ela já mostrou em muitos locais, TVs e várias mídias mundiais. Então seria uma catástrofe total, tanto para aquela parte do mundo quanto para a nossa, entendeu? Porque já foi testados mísseis com distância para chegar nos Estados Unidos. Então a Coreia do Norte já tem esse pensamento de um míssil alcançar os Estados Unidos sem que eles tenham que voar até lá ou sair do lugar deles, apenas com o poder de fogo deles. E outro detalhe também que, assim, pode não acontecer uma terceira guerra mundial. Pode acontecer, sim, uma guerra fria, uma segunda guerra fria. Só que aquele negócio, a segunda guerra fria, ela, diferente de uma guerra oficial, uma terceira guerra mundial, ela é uma guerra para ver quem evolui mais. E, no caso, isso é meio que uma pré-guerra, entendeu? A mesma coisa que aconteceu entre Estados Unidos e União Soviética naquela época. Se tivesse saído do controle a Guerra Fria, teria sim acontecido uma terceira guerra mundial naquela época e muita gente já teria morta naquele tempo. Então a gente basicamente já está há 79 anos da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Há 99 anos da primeira e a gente já está praticamente quase entrando na terceira. Isso eu acho que deveria ser resolvido com conversa, só que infelizmente o governo que a gente tem, tanto do Putin quanto do Trump, e quanto lá da Coreia do Norte, que eu não me recordo o nome dele, é um governo um tanto extremista. Ou é do jeito deles, ou é do jeito deles. Então é meio complicado. E acho que era isso, né? Acho que é basicamente isso, né? Professora dá 10 pra nós. E uma coisa que eu queria ressaltar, minha opinião. Seguinte, todo mundo falando de de futebol, de Copa na Rússia, entendeu? A maioria das pessoas, tu entra no YouTube e tu vê só isso, entendeu? E seguinte, eu até tinha visto no Facebook pessoas comentando o seguinte, que se houvesse uma terceira guerra mundial, segundo a FIFA, voltaria a Copa para o Brasil, seria a Copa no Brasil de novo. Aí você pensa que o Brasil, até comparado com o Estado Islâmico, não tem muito poder. O Estado Islâmico tem munição e força suficiente para ficar um dia inteiro, trocando tiros. Enquanto o Brasil tem munição suficiente para apenas 1 hora de guerra. E assim, eu acho que muitas pessoas estão se preocupando mais com o futebol do que se preocupando com a possível guerra, entendeu? E as pessoas não estão tendo mais noção sobre esse perigo. Então, eu acho que todo mundo devia se conscientizar mais sobre isso e pensar melhor. Porque futebol não vai impedir nada, entendeu? Pode acontecer uma guerra, entendeu? Pode acontecer várias catástrofes, entendeu? E os caras que praticamente ficam jogando, eles estão de boa, entendeu? Eles podem ficar na casa deles, tranquilo, que eles estão protegidos. Enquanto o grande povo pode estar morrendo por causa de bombas atômicas e armas biológicas. Então, na minha opinião, as pessoas deviam se orientar mais, parar de pensar um pouco no futebol, parar de se conscientizar mais que pode acontecer uma terceira guerra e que o Brasil não tem condições de ter uma Copa, porque a nossa saúde e a nossa educação não é das melhores. Eu acho que devia ter muita mais atenção sobre isso. E para o Brasil se tornar um lugar melhor, não deveria investir tanto em esses hobbies. Deveria ser investido mais na nossa educação, porque pessoas com educação sempre evoluem o país. Eu também queria ressaltar também que os nossos impostos hoje, eles não são um imposto que nem o de um cidadão normal, que é aumentado a cada mês. O imposto do nosso país, ele é a cada meia-noite. Então, toda meia-noite aumenta o imposto do país. E a gente já está muito endividado, a dívida aumentou muito por conta da Copa, porque eu me lembro que foram milhões naquela época. E se a Copa for aqui, o nosso governo, que é sempre repetitivo, quer aparecer para os outros, com certeza vai gastar mais milhões e isso vai pesar no bolsinho de vocês e dos pais de vocês. Sem contar que o Brasil é visto como o país do futebol, da sujeira, do sexo barato. É isso. A visão nossa pro mundo é essa. Então é basicamente isso nesse cast, professora. Como eu disse antes, dá 10 pra nós que nós merecemos. A gente tá aqui batalhando para... A senhora não sabe quantas vezes eu já repeti esse vídeo. E é isso, basicamente. Esse aqui é o meu cachorro Mil Grau. O outro tá lá escondido. Participação especial. Participação especial. Esse aqui é um dos, né? Mas enfim, é isso aí. Valeu, falou e fui. Nós.